Quem pode dizer amém? Glória a Deus, glória a Deus. Meus amados irmãos, chegamos ao momento da mensagem da palavra de Deus. Quantos estão na expectativa de ouvir uma palavra do Senhor para o seu coração? Essa é sempre a nossa maior expectativa, meus irmãos, sempre que nos reunimos na casa do Senhor. Eu quero convidar a todos, toda a igreja do Senhor, para abrir a palavra do Senhor. A leitura bíblica devocional do nosso culto nesta manhã, nós lemos no livro do profeta Isaías, capítulo de número 42, versículos de 1 até o de número 6, texto que quero reler com toda a igreja em nome de Jesus. Também os nossos amados irmãos que estão no culto online. Nos diz a palavra de Deus: eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porém nele o meu espírito, e ele trará à luz as nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas, nem quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça, não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça sobre a terra. Em sua lei as ilhas porão sua esperança. É o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo o que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Eu, o Senhor, o chamei em retidão, segurarei firme na sua mão, eu guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios. Curvemos nossas cabeças e oremos. Pai, em nome de Jesus, abrimos a Tua palavra, Senhor, a Tua santa palavra tão preciosa, que através da voz do profeta Isaías apontava para o servo, o escolhido, o Messias, o nosso Salvador. Ó Senhor, bendito seja o Teu nome, que ainda hoje falas com o Teu povo e com as nações. Manifesta, Senhor, a Tua presença nessa mensagem bíblica. É a minha oração que por fé eu faço em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Meus amados irmãos, desde ontem o Senhor tem colocado essa palavra no meu coração, tem me feito lembrar desse texto sagrado. E é um texto tão precioso na palavra de Deus. E meditando sobre esta palavra, veio ao meu coração a figura do Cristo, do Salvador, do Messias, como a dádiva de Deus ao mundo. Eu creio que esse é um tema apropriado para a mensagem de hoje. Cristo, a dádiva de Deus ao mundo. Glória a Deus, glória a Deus. Estamos no livro do profeta Isaías, é um livro muito precioso, e eu não vou me demorar fazendo aqui um breve, ainda que breve, histórico deste querido livro, mas é importante que nos lembremos de alguns detalhes, principalmente relacionado ao propósito do livro do profeta Isaías. O propósito era chamar de volta a Jerusalém, chamar de volta o povo de Judá, a nação de Judá, para diante do seu Deus. E não somente isso, mas também revelar à nação a salvação através do servo do Senhor, o escolhido, do Messias, como promessa de Deus desde tempos imemoriais. Agora, meus irmãos, mais do que nunca, Deus levanta o profeta Isaías, o mais famoso dentre todos os profetas. O profeta Isaías, que nasceu em uma casa aristocrata, e no início da sua trajetória como profeta de Deus,
as suas palavras foram até certo ponto aceitas e recebidas, mas como é próprio de todo o ministério profético, logo, logo surgiu a oposição, logo, logo as pessoas o desprezavam, rejeitavam, pois a palavra era contundente, a palavra exortava, a palavra chamava o povo de volta ao Senhor, mesmo porque o povo de Israel, o povo de Judá, mais especificamente, porque Isaías, ele pregou a Judá, o seu ministério foi um ministério muito profícuo, 60 anos de ministério profético, e muitos reis passaram e ouviram da boca do profeta Isaías as predições de Deus, e tantas coisas preciosas que diziam respeito àquele momento presente, mas que apontavam também para o futuro. As profecias de Isaías, muitas das quais, inclusive, a vinda gloriosa do Messias, o servo de Deus escolhido, que já cumpriu-se, mas muitas profecias continuam se cumprindo hoje. Ainda hoje, enquanto prego essa mensagem, essa palavra profética se cumpre, glória a Deus. E também aponta para um futuro glorioso, da redenção definitiva do povo de Deus e da igreja do Senhor Jesus. Lembramos-nos, meus irmãos, de tantas mensagens maravilhosas do livro do profeta Isaías, do capítulo 1 até o 39, quando são mensagens gloriosas que apontam para a exortação contundente de Deus para com o povo que havia voltado as costas para o Senhor. A apostasia graçava solta no meio do povo de Israel, mas quando chega no capítulo 40, Deus diz assim para Isaías: Isaías, dê um tempo, consolai o meu povo, glória a Deus. E tem aquela palavra de consolo, e depois vem as predições gloriosas acerca do Messias. No capítulo 41, ele está falando de como Deus tem contraposto aos ídolos, mas também aponta promessas gloriosas para o povo de Deus, para que não tema, porque o Senhor é com o seu povo, Ele estende as suas mãos, glória a Deus, e diz: não temas, eu te sustento com a minha mão direita, glória a Deus. Por outro lado, quando chegamos no capítulo 42, onde estamos hoje, nesse brevíssimo relato, nós temos aqui o capítulo que fala sobre o servo. Eis aqui o meu servo a quem sustento. E quando a gente observa o capítulo 42, depois o 43, e assim os outros capítulos, quando o Senhor também chama Ciro da Pérsia como o seu servo, mas são tantas coisas gloriosas, e por fim nós chegamos no capítulo 52, se no capítulo 42 ele apresenta o servo escolhido como Salvador e revela a salvação ao mundo, assim ele prediz, no capítulo 52 ele fala sobre o servo sofredor. No capítulo 53 ele vai apresentar já agora o perfil do Cristo, do Cordeiro de Deus. Ele começa dizendo: eis que veio subindo como um renovo, como a raiz da terra seca, que não tinha parecer nem formosura, assim era o Senhor, glória a Deus. Quem deu crédito à sua pregação? E quem não lembra de Isaías 53:5, parece ser o versículo chave de todo o livro do profeta Isaías, aquele texto que o Senhor fala de uma forma tão preciosa, dizendo que Ele levou sobre si as nossas transgressões e também tomou sobre os seus ombros as nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz, glória a Deus, estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É um texto que praticamente todos os crentes, glória a Deus, já sabem de cor. Eu gosto muito do versículo 6, quando o texto diz assim: todos nós, esse é o problema da humanidade, andávamos desgarrados pelo nosso próprio caminho, ou seja, homens e mulheres fazem o seu próprio caminho, e é por isso que o Senhor vem como Messias, como servo escolhido. Meus irmãos, ditas essas brevíssimas palavras introdutórias, vamos então à mensagem da palavra do Senhor mais específica no capítulo 42, e eu poderia tomar todo o capítulo, mas eu vou especificamente me deter nos 6 primeiros versículos, porque neste capítulo 42 nós temos aqui contida duas mensagens, e eu poderia dizer assim, um tanto quanto diferentes, e eu vou priorizar a primeira delas, e mais especificamente
porque a primeira mensagem vai do versículo 1 até o de número 13, e essa mensagem vai descrever a dádiva divina aos homens, o Messias, o servo escolhido, como a dádiva de Deus aos homens, e essa dádiva, claro, personificada na pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus. A segunda mensagem, que eu não vou hoje pregar, ou nem sequer mesmo me reportar a ela, está do versículo 14 até o último versículo, portanto o versículo 25, você confere aí na sua Bíblia, que é o texto que vai descrever a razão da vinda de Cristo como servo do Senhor ao mundo. É uma mensagem maravilhosa, mas eu não tenho dúvida que se fôssemos pregar as duas mensagens, o nosso tempo seria muito pequeno, exíguo, para tão grandiosas mensagens. Então nós vamos ficar com a primeira mensagem. Essa segunda, ela vai mostrar e vai descrever a razão da vinda. Por que o Senhor estava vindo? Porque o servo escolhido estava vindo ao mundo, porque o Messias estava sendo prometido ao mundo. Na verdade, ele havia sido prometido depois que homem e mulher cometeu alta traição contra Deus perante a árvore do conhecimento do bem e do mal, e que vem aquela profecia de Gênesis 3:15, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então, qual era a razão? Isso na segunda mensagem. Qual era a razão da vinda de Cristo, o Senhor, ao mundo? A razão era a iniquidade do homem. A iniquidade do homem, representada aqui nesse texto do capítulo 42, versículo 14 a 25, pela reprovação de Deus quanto ao procedimento, aos caminhos que o seu povo havia escolhido, a sua obstinação, por que não dizer, a sua obstinação em separar-se de Deus, em continuar pecando contra o Senhor. Então, vou me deter na primeira parte, não só porque é mais positiva em sua mensagem, mas porque alguns versículos, meus irmãos, nos inspiram de forma muito especial. E eu quero me deter nele. Quem está com a Bíblia aberta, me acompanha. Quem não for, se não for possível, você está em casa, você pode acompanhar na nossa mídia. Vamos ressaltar os 6 primeiros versículos, os quais já li, tanto na abertura do culto, como agora na abertura da mensagem. Esses versículos preciosos de Isaías 42, 1 a 6, eles são apresentados de uma forma magistral, meus irmãos, já com nuances de interpretação muito, muito específica, em Mateus. Claro que em Lucas também 7 nós vamos encontrar algumas coisas, mas em Mateus principalmente, quem já estudou o Evangelho de Mateus, o capítulo 12, versículos 18 a 21, e eu queria convidar você para ler essa escritura. Vamos expor aí na nossa mídia, Mateus capítulo 12, desculpe, versículo 18 a 21, olha como diz o texto: eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado em quem tenho prazer, porém sobre ele o meu Espírito, e ele anunciará justiça às nações. Veja como a similaridade do texto. Versículo 19: não discutirá, nem gritará, ninguém ouvirá a sua voz nas ruas. Olha só que coisa linda, meus irmãos. Versículo 20: não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que fumega, até que leve a vitória, a justiça. Glória a Deus. Então esses versículos, tanto de Isaías agora reprisados por Mateus, porque a palavra profética, irmãos, era a base para a anunciação do Cristo, que efetivamente já estava entre eles. Então esses versículos aqui vão fazer uma explícita referência a Cristo, a Jesus, o Senhor, o servo escolhido, o Messias prometido pelo profeta Isaías, praticamente 700 anos antes, e que esse Messias vai revelar características preciosas, e é sobre isso que eu quero compartilhar com a igreja nesses 6 primeiros versículos. Nós vamos observar características preciosas, porque estão relacionadas à apresentação da justiça por Jesus Cristo, à sua misericórdia, ao seu amor, à sua fidelidade, a esperança, e que por fim, no versículo 6, aponta para um chamado, que não foi somente o chamado do servo que foi escolhido, mas o chamado
para cada um de nós que também fomos escolhidos pelo Senhor. Quem já foi escolhido pelo Senhor aqui, pode testemunhar isso com as suas mãos. Glória a Deus. Mas, meus irmãos, então vamos à palavra do Senhor. Veja as características preciosas, que são versículos tão inspiradores, que o Senhor me conduziu a refletir um pouco mais sobre eles. Então, a primeira característica fala da justiça, que Ele trará justiça às nações. Acompanhe comigo Isaías 42:1. Eis o meu servo. Olha que apresentação gloriosa. A quem sustenho o meu escolhido, em quem tenho prazer. Veja o texto. Porém nele o meu Espírito, e Ele trará justiça às nações. Veja que a primeira expressão de Jesus, quando Ele entra na sinagoga e toma o livro da lei, Ele abre no livro do profeta Isaías, e Ele recita um pouco destas palavras. Lucas capítulo de número 4, versículo 18 e seguintes, até o 20, ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Glória a Deus. Veja que o texto de Isaías estava dizendo: eu porei sobre ele o meu Espírito. E ele agora toma o texto e diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Eu cheguei, eu estou aqui. Glória a Deus. Porque Ele me ungiu para pregar as boas novas, e me enviou para proclamar liberdade a quem, irmãos? Aos presos, e recuperação de vista aos cegos, e para libertar os oprimidos. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, Ele trará justiça às nações. Como assim, pastor? Eu queria entender melhor. Para essa missão Ele foi escolhido, Ele foi chamado. E para esta missão, esse tipo de missão, ela não é consignada sem o poder do Espírito Santo. O Senhor lhe daria o Espírito Santo, assim como também nós temos uma missão e somos habilitados com o Espírito Santo. Eu vos darei poder, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Glória a Deus. Por isso o próprio Jesus já havia anunciando aos discípulos: eu vos darei poder para pisar as serpentes, os escorpiões, toda a víbora. Ele estava falando inclusive da víbora da natureza humana, da carnalidade humana, da víbora que nos faz tão insensíveis, muitas vezes, principalmente os homens que não conhecem a Deus, a se afastar do Senhor seu Deus. Então, meus irmãos, parte da missão de Cristo aqui na terra consistia em demonstrar a justiça de Deus. Demonstrar a justiça de Deus, refletindo à luz o que o texto fala no versículo 1, que Ele trará justiça às nações. Mas no versículo 6, Ele vai falar que não é somente a justiça, mas também trará a luz. Glória a Deus. E Deus nos chama para, como seus servos, glória a Deus, demonstrarmos também essa justiça. Meus irmãos, vocês creem que isso é um raro privilégio também? Demonstrar a justiça como Jesus, o Filho de Deus, demonstrou? Eu acredito que sim. Mas antes de fazer isso, nós temos que pensar em João, ou melhor, em Mateus capítulo 6, versículo de número 33, que diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Pastor, não estou entendendo nada. Que justiça é essa? É a justiça federal? É a justiça do trabalho? Lembre-se de Mateus 5:20, quando Jesus disse: se as vossas justiças não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum vocês vão ter parte comigo no reino do meu Pai. Ele está falando da justiça relacionada às nossas obras, aos nossos atos. Ele veio restabelecer a justiça, porque o pecado havia quebrado essa justiça. Quem está entendendo diz amém. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Glória a Deus. Então, em primeiro lugar, busca o reino e a sua justiça. A justiça fala das nossas obras, da nossa atitude, do nosso proceder, do nosso estilo de vida, o que nós praticamos, o que nós fazemos, como nós nos portamos, os lugares que frequentamos, as pessoas com quem convivemos.
as nossas atitudes, as nossas decisões. Está falando da nossa justiça, que elas precisam estar de acordo com a justiça de Deus. E depois ele vai falar sobre esta luz. Eu falo isso no último versículo, no versículo 6. Mas como falar da luz sem que essa luz primeiro tenha iluminado os nossos corações? Por isso Jesus disse: brilhe a vossa luz diante dos homens. Então, primeiro a luz brilha em nós. Glória a Deus. Mas deixa eu ler um texto precioso que aponta sobre isso de forma mais especificamente para melhor entendimento nosso. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Vamos acompanhar essa leitura e vamos ler todos juntos, porque é uma mensagem muito linda. 1, 2, 3, toda a igreja, eu quero ouvir um grande coral agora. 1, 2, 3. Pois Deus que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Quem diz amém? Amém. Então a primeira característica é esta, do Messias, do servo escolhido: ele trará justiça às nações. Vamos dizer mais uma vez: ele trará justiça às nações. Nós falaremos um pouco mais sobre isso e você vai ver como essa palavra se complementa no versículo de número 6 do capítulo 42, que diz: eu, o Senhor, te chamei em justiça. Oh, glória a Deus! É muito lindo isso. Mas há uma segunda característica que apresenta este servo escolhido, o Messias prometido, o Salvador, que veio revelar a salvação à nação, o povo de Judá. A nação estava dividida naquela época. Judá, a capital, Jerusalém. O povo de Israel estava mais afastado ainda de Deus do que o povo de Judá. Vejam a segunda característica: ele promoverá a restauração sem fazer alarde. Meus irmãos, esse ponto Deus tocou bastante ao meu coração. Você pode dizer juntamente comigo: Ele. Irmãos, eu acho que não está chovendo. E quando está chovendo é que o povo fica assim, parece que está tudo molhado, né? Diga assim: Ele. Estou falando, irmãos, do Senhor, do servo escolhido, do Messias, do seu e do meu Salvador. Então vamos dizer um Ele mais forte, pelo amor de Deus. 1, 2, 3. Ele. Diga para quem está ao seu lado: é Ele. Não é você nem eu, é Ele. Promoverá a restauração sem fazer alarde. Não estou entendendo, pastor. Pois veja o que diz o texto da palavra, versículo 2. Não gritará, veja que ele está cheio do Espírito, vai trazer justiça às nações, luz. E olha só como é que ele faz: nem vai gritar, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas. Eu às vezes fico assim pensando, a história do servo escolhido, do Messias, é sem dúvida, meus irmãos, a história mais famosa do profeta. Por que não dizer o profeta mais famoso, que é o profeta Isaías? Isso é verdade. E Mateus está aqui rememorando esta mensagem, e ele vê aqui agora como o servo, não somente o servo que ele apresenta, o servo sofredor, ferido por nossas transgressões, moído por nossa iniquidade, mas também ele vê este Senhor fazendo tipo de coisas que nunca haviam sido feitas. Ele já estava na Galiléia. Jesus está em todos os lugares. Se você observar o capítulo 12 de Mateus, ele curando as pessoas, os enfermos, a multidão acorrendo para Jesus. É coisa muito linda e que eu não vou me deter nesse detalhe. Veja, meus irmãos, que Jesus está em todos os lugares levando o quê? A restauração. Mas Jesus não quer alarde. Ele curava e disse: não diga nada a ninguém. Vai, te apresenta ao sacerdote. Mas as pessoas não se aguentavam.
Ele disse: olha, eu não sei mesmo quem foi que me curou, mas numa coisa certa, eu estava aleijado e agora eu estou andando, eu estava cego e agora eu estou ouvindo. Mas ele não tinha alarde. Ele curava, operava maravilhas, sinais gloriosos e saía entre a multidão. Ficava recluso, às vezes, em um lugar solitário, no monte, à beira-mar. Ele ia orar ao Senhor. Isso sem fazer, irmão, estardalhaço. Ou seja, sem buscar honra, prestígio. A multidão ocorria, passava de um lado para o outro, gente faminto, gente em maca, gente no ombro, gente descia com paralítico do teto de uma casa. Você imagina a multidão? Essas pessoas estavam ali. E ele não buscava fama, ele disse: olha, proclame isso, eu sou o cara. Eu fico às vezes preocupado com determinados pastores ou pregadores, e com determinadas igrejas que estão em busca dessa proeminência, que estão nos palácios, que estão por todos os lados. Isaías diz assim no capítulo 42, versículo 2: não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Jesus simplesmente estava levando as pessoas na direção do seu amor curador, salvador, preocupado com a necessidade. Ele disse: o que é que essa multidão vai comer? E os discípulos: mestre, pelo amor de Deus. João ali 6. A multidão é grande, mais de 5.000 pessoas, sem contar homens e mulheres. E o Senhor: 200 dinheiros de pão não dá para esse povo todo? E Jesus disse: Felipe, o que é que a gente faz? Mas o texto de João diz assim: o Senhor perguntou a Felipe, mas já sabia o que ia fazer. Você acredita que Deus já sabe o que é que vai fazer? Levanta a mão aí, meu irmão. Até quem não crê, levante a mão também. Deus já sabe o que é que vai fazer a seu respeito. Se Ele vai multiplicar, se Ele vai curar, se Ele vai restaurar, se Ele vai multiplicar pão e peixe. Oh, glória a Deus. Ele já sabe o que vai fazer. Está te perguntando para testar a tua fé. Mas sabe, meus irmãos, Jesus faz isso sem estardalhaço, sem fazer comitê, sem aderir a alguma associação, sem se envolver na política partidária, sem privilegiar uma ideologia. Ele não precisa colocar o nome dele na porta, nem tampouco mandar um memorando, ou dizer: se eu cheguei, eu estou aqui. Ele simplesmente caminhava, o seu poder se espargia, a sua graça se derramava, as pessoas eram curadas, a sua fama era notória, e ele se escondendo. Não precisou gritar como faziam os mestres na sua época, que gritavam, que clamavam para ser ouvido. Tem muita gente aí clamando para ser ouvido, gritando para ser ouvido, e Jesus nem precisa disso. Ele fala bem mansinho, bem baixinho, e a graça gloriosa, aleluia, do poder do Espírito Santo alcança as pessoas. Quantos creem que Jesus ainda faz isso, meus irmãos? Jesus ainda faz isso. Oh, glória a Deus. Meus irmãos, eu estava pensando, imagine se fosse pregar as duas mensagens que tem nesse capítulo. Mas vejam uma terceira característica do servo escolhido. E nesse ponto, irmãos, ele é um ponto muito precioso, que o servo escolhido aqui, o Messias, ele se importa com o estado das pessoas. A igreja levanta sua mão e diga assim comigo: o servo escolhido, o Messias, o prometido, o nosso Salvador, se importa conosco. Ele se importa com o estado das pessoas, meus irmãos. É possível que homens e mulheres não se importem, que ninguém se importe, mas Ele se importa. Aleluia. Imagine se o Senhor fosse nos rejeitar, nos colocar de lado, porque nós transgredimos ou pecamos ou caímos.
A despeito do nosso pecado, das nossas fraquezas, imperfeições e limitações, Ele não nos deixa só, o seu amor continua, oh Deus, insistindo conosco para que nos voltemos para Ele. Meus irmãos e minhas irmãs, veja Isaías 42:3, o que diz a palavra. A mídia não funcionou, mas eu espero que volte. Não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio fumegante. Essa é a primeira parte desse texto. Depois eu vejo: com fidelidade fará justiça. A igreja pode dizer comigo a primeira parte desse versículo, 1, 2, 3. Não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio fumegante. Diga amém. Esse caniço rachado aponta para um determinado tipo de bambu, que crescia em torno de 3, no máximo 4 metros, mas que a raiz crescia o dobro. Está falando nesse texto: não quebrará o caniço rachado. Em outra tradução diz assim: o caniço quebrado. O servo do Senhor se preocupa, como de fato Jesus se preocupou, com os caniços e com os pavios fumegantes. Caniços rachados, pavios fumegantes. Essa é uma metáfora, todos nós reconhecemos isso. É uma metáfora que aponta para homens e mulheres do tempo de Jesus e em todos os tempos, inclusive do nosso, e quem sabe principalmente do nosso tempo. Pessoas rachadas, como caniços rachados, aponta para o estado físico, aponta para o estado mental, emocional, psicológico, principalmente espiritual das pessoas, meus irmãos, nas suas mais diversas necessidades. Você pode levantar as mãos comigo e dizer assim: Deus, vamos dizer mais forte, Deus se importa conosco. E a gente pode dizer para quem está ao nosso lado: Deus se importa com você. Oh, glória a Deus. Meus irmãos, olha aqui para o altar. Eu fico pensando, meditando nessa palavra. Quantas vezes e quantas pessoas chega aquele momento em que você se sente derrotado e ferido em sua vida, e muitas pessoas aqui caem e ficam no fundo do poço e desistem de tudo, até de Deus, porque não se lembram que o Senhor se importa com você, principalmente quando você estiver quebrado. E só pode pregar esse tipo de mensagem quem já se sentiu um dia assim, quebrado, rachado, e você olha: Deus, eu estou quebrado. Quando você se sentir assim, quebrado, como esse caniço aqui, em sua vida espiritual, saiba, Deus não pisará você. Só teve uns 3 glória a Deus aqui. É porque aqui nesta manhã não tem ninguém quebrado nem rachado. Deus não pisará você. Pode quem quiser pisar, Deus não vai pisar em você, e nem o lançará fora como algo inútil. Deus não fará isto. A igreja levante a sua mão e confirme com o maior amém que puder, em nome de Jesus. Pastor, o que é que Deus vai fazer? Gentilmente, carinhosamente, Ele vai te acolher. Como Ele acolheu o filho pródigo: Pai, pequei contra o céu perante Ti, não sou mais digno de nada. Olha só aquele caniço rachado, quebrado. Ele disse: caindo em si, se volto para o meu Pai. Oh, glória a Deus. E o que foi que o pai fez? Eu não disse que ia dar tudo errado? Você levou aqui meu dinheiro, me envergonhou perante toda a sociedade, levou a sua herança antes que eu morresse. Não tenho nada para lhe oferecer, procure o seu rumo. Não foi assim. Ele não quis saber nem dos seus pecados. Mas tem uma coisa: nunca mandou uma carta para ele, nunca passou um zap, nem mandou um e-mail, nem nunca deu um telefonema. Ele só orava e esperava. Porque tem caniço quebrado, irmão, que só tem jeito quando ele volta. Não adianta palavra, não adianta visita, vai voltar.
Quando voltar e se arrepender, lá está o Pai, os braços abertos. Quem dá glória a Deus pelos braços abertos do nosso Pai que nos acolhe? Aleluia! Quando você se sentir trilhado, quem sabe, pelo sentimento de culpa imposto pelo pecado, e que isso martiriza muitas vezes, é terrível, meus irmãos. Ou quem sabe quando a pobreza espiritual estiver apagado mesmo a luz da tua esperança do teu coração, deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor não vai acabar de apagar esse pavio que está só fumegando. A turma jovem aqui que nunca viu a lamparina, que não sabe nem o que é pavio, quanto menos fumegante, é difícil entender essa mensagem. Bem que eu podia fazer como um pregador itinerante, ter trazido hoje aqui um pavio, uma lamparina, né, Taveira? E colocado aqui, tinha pedido auxílio ali do meu amigo Gerson, para segurar aqui a lamparina. Ó, irmão, o pavio é essa aqui, porque a moçada não sabe o que é um pavio. Sim ou não, meus irmãos? É uma geração que nunca teve contato com o pavio de uma lamparina, de uma lâmpada, Petromax, não é assim, pastor Israel? Eu estou falando só com a turma das antigas aqui, meu Deus. Mas procura ver o que é um pavio fumegante. Aí o Senhor está dizendo, ó, já está quase apagando. E quando estava apagando, eu me lembro que meu pai disse assim, ó, não deixa a lamparina apagar. Botava um pouco de querosene. Você tem que abastecer. E o Senhor está dizendo, olha, o pavio está quase apagando. E quando vai apagando, em vez de deixa se apagar, deixa morrer. Não, disse, eu vou acender, vou botar um gásinho aqui. Quando tem gente torcendo para você morrer, ele disse, eu vou botar aqui um pouquinho de vida. Vou acender, levante a mão comigo a igreja. Porque Deus está acendendo vidas nesta manhã, glória a Deus. É isso que o Messias, o servo escolhido, irmãos, estava se propondo a realizar, a fazer. O Senhor demonstrando misericórdia, demonstrando amor ali para com aquelas pessoas, com os fracos, os perdidos. Para quê, pastor? Para restaurar. A igreja diga comigo, para restaurar. Vamos dizer mais forte, para restaurar, para perdoar, para curar, para libertar, para salvar e para abençoar. Abençoe quem está perto de você e dê uma palavra de vitória. Deus te abençoe. Oh, glória a Deus. O mais especial de tudo, sabe o que é, irmãos? É que o servo escolhido foi chamado para fazer isso, foi habilitado pelo Espírito Santo. Mas agora ele diz que nós também recebemos o Espírito Santo como igreja do Senhor, para fazer a mesma coisa, glória a Deus. Para demonstrar sensibilidade às pessoas que estão sofrendo, às pessoas que estão caídas, às pessoas que estão famintas. Essa é a verdade, meus irmãos. Rodear essas pessoas com aquela sinceridade divina, com o amor de Deus. Oh, meus irmãos, só Deus sabe com quantos caniços rachados, trincados ou quebrados, e quantos pavios fumegantes esta mensagem está sendo dirigida nesta manhã. Eu não sei especificamente, mas o Espírito Santo sabe. E esta mensagem não seria pregada hoje se ela não tivesse o endereço certo da parte de Deus para os corações. A igreja diga amém por isso, meus irmãos. Que ainda ontem, meia-noite, eu estava pensando, Senhor, fala com a tua igreja. E quando a gente está falando, a gente está refletindo sobre a bondade de Deus, sim ou não, meus irmãos? Veja a parte B do versículo de número 3. Outra característica do servo escolhido, servo do Senhor. Com fidelidade ele fará justiça. Irmãos, vamos dizer muito forte esta palavra. 1, 2, 3. Com fidelidade ele fará justiça. Oh, meus irmãos, quanta injustiça nos cerca. Quanta injustiça. Certamente o Senhor fará justiça diante de tanto descaso. A gente sai do culto aqui no Templo Central, nesse centrão, passa ali na rua, na Imperador, e a gente vê uma fila enorme sem fim. Pessoas são moradores de rua, querendo passar uma noite
ali. Quando a gente vem na Tristão Gonçalves, nós vemos uma pequena multidão sentado ou numa fila recebendo uma sopa. A gente olha assim para essas pessoas. São moradores de rua, pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. Alguns decidiram viver assim. Você pode fazer o que você quiser. Eles decidiram viver assim. É um espírito maligno que oprime as pessoas e as leva a viver assim, perambulando. E não tem quem possa mudar a cabeça das pessoas, a não ser o poder da redenção que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas, irmão, de alguma forma, quanta injustiça. Porque não há moradia, porque falta educação, porque falta um lugar digno para essas pessoas ficarem. As pessoas estão com fome porque, em certo sentido, há corrupção, há violência. Abacuque estava desesperado no seu tempo. Deus, por que essas coisas? Tanta violência, tanta injustiça. Os ricos estão mais ricos, os pobres estão mais pobres. As pessoas estão ferindo umas às outras. Quanta obstinação, quanta revolta estava no coração de Abacuque. Até o homem estava quase desviado. Aí eu resolvi subir na torre de vigia e buscar o Senhor. A vida dele mudou quando Deus lhe falou: o justo viverá da fé, Abacuque. Mas sabe, meus irmãos, corrupção, eu não sei se deveria dizer isso, mas está na mídia, eu vou dizer. Só no Ceará, 13 prefeitos foram caçados por corrupção. E eu não vou detalhar nome nem cidade. Só no Ceará, 13 prefeitos. Vai na cidade dessas pessoas, fome, miséria, merenda escolar sendo roubada, a educação, as pessoas desviam o dinheiro da educação, da saúde, do saneamento. E as pessoas fazem isso, meus irmãos, como se não estivesse fazendo nada. Diga assim: mas com fidelidade o Senhor vai fazer justiça. Veja o versículo 4: não mostrará fraqueza e nem deixará de ferir. Tem um desesperado, osso doente, já deu infarto, já deu trombose, já deu tudo. Gente que, irmão, não sabe mais nem o que é que vai levar, e não vai levar nada. Mas chega o tempo em que Deus vai fazer justiça. Como Jesus de Nazaré, eles não vão me deixar ferir até que estabeleça a justiça sobre a terra. Oh, glória a Deus. Lembro de quantas vezes orei como o querido pai Abraão: não fará justiça o Senhor de toda a terra? Vai fazer justiça. Quem pode agradecer a Deus aqui por Malaquias capítulo 4, versículo 2, que nós vamos ler já já. 4 e 2 de Malaquias: para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. Agradeça a Deus por isso, meus irmãos. Sabe o que é bonito, meus irmãos? Hoje, muito cedo, eu fui na padaria, como quase todos nós vamos, comprar um pão. E quando cheguei, assim do lado, no estacionamento, tinha uma barraquinha, uma faixa, era para me ter fotografado, que eu mostrava para os irmãos aqui. Tinha uma faixa dizendo assim: se você é morador de rua, está com fome, venha tomar café conosco, de segunda a domingo. Eu fiquei assim: meu Deus, é novo esse negócio, que sempre eu vou lá. Mas aí eu olhei, tinha 3 senhoras, aquela garrafa térmica grande de café, tinha uma de leite. Eu presumo que o pão era do dono da padaria, que estava abençoando. Mas ali tinham pessoas sendo convidadas para tomar café. Glória a Deus. O Senhor, com fidelidade, aleluia, fará a justiça. Ele usa a igreja ou não usa, meus irmãos?
você estende as mãos, vem aqui para esse centrão, a juventude se reúne, o pessoal dos casais, e vem senhores, e vem senhoras, e vem adolescentes, e toda sexta-feira aqui, o Lucas, a Amanda, a turma dos adolescentes, reúne a criançada aqui, e os irmãos abraçam aquelas crianças, e abraçam aquele povo. Oh, irmão, que alegria! É o Senhor fazendo justiça através da igreja. Quem louva a Deus por isso, irmãos? Os nossos projetos sociais nessa cidade, quase 4.000 crianças que fazem 2 refeições no dia, porque você tem abençoado esta obra. Glória a Deus. Irmãos, a mensagem está demorando. Os irmãos aguentam mais 5 minutos aí, irmãos? É o tempo que os músicos vão chegando aqui. Mas já vamos aqui na quinta característica. Eu anotei só 6. Essa quinta característica do servo do Messias: em seu nome o mundo depositará a sua esperança. Pastor, eu tem isso na Bíblia. Olha aí o capítulo 42, a parte B do versículo 4. Em sua lei as ilhas porão a sua esperança. E em Mateus 12:21 está escrito: e em seu nome os gentios esperarão. E na NVI diz assim: em seu nome as nações porão sua esperança. E na Bíblia NTW, do NT Wright, ele diz assim: o mundo depositará a sua esperança no nome dele. Glória a Deus. Meus irmãos, essa é a história. Diga-se comigo esta palavra do Espírito Santo: essa é a história daquele, diga alto que vai falar do nome dele, daquele cujo nome o mundo deve depositar a sua esperança. Glória a Deus. É isso, irmãos, que a história de Isaías apresenta no seu contexto geral, sabe? No nome dele as nações devem depositar a sua esperança. Eu via a manchete do Mensageiro da Paz, pastor Paulo, semana passada, dizendo que a igreja no Irã, a igreja proibida, que ninguém sabe onde ela está, é uma igreja gigantesca, de milhares e milhares de pessoas. Como isso está acontecendo? A justiça do Senhor alcançando as nações. Glória a Deus. É a missão do Cristo, do Filho de Deus. Glória a Deus. Infelizmente, Israel não depositou a sua esperança no Senhor. Vê o cativeiro assírio, vê o cativeiro babilônico. Isaías, ele falou sobre isso também. Mas Mateus deixa muito claro aqui que as nações são propensas à violência. Meus irmãos, está terrível. A gente não consegue mais assistir um noticiário. Todo dia tem 2, 3 feminicídios. As mulheres são alvos, são vítimas. Hoje mais do que nunca, tudo está muito exposto. A gente sabe de muitas coisas, mas está terrível. E a gente está aqui observando o ministério de Jesus, a vida da igreja. Aqueles que querem depositar a sua confiança, a sua esperança no Senhor. E em muitas partes do mundo, os que querem depositar a sua confiança no Senhor geralmente são silenciados. E ainda hoje muitos estão sendo silenciados, meus irmãos. Sabe por quê? Porque as pessoas querem posição, as pessoas querem mais dinheiro, querem mais terra, querem mais segurança, querem mais posição. E estão preparados para lutar por isso, inclusive até matar por causa disso. Mas o servo escolhido, o Messias, veio. E essas pessoas gritam, e gritam bem alto, e clamam bem alto, até se certificarem que a sua voz está sendo ouvida. Sim ou não, meus irmãos? Gritam. Todo mundo quer fala. Você vê a guerra no parlamento, todo mundo quer fala, todo mundo quer fazer um acordo. Eu libero isso, se me der isso, eu faço isso, se me der aquilo outro. As pessoas querem fala, as pessoas querem gritar. E quanto mais alto gritam, parece que as pessoas, meus irmãos, recebem isso com obediência e se dobram. Sim, Senhor. Mas deixa eu dizer uma coisa: essa aqui não é a forma do servo escolhido, do Messias agir.
Por isso, meus irmãos, que os que querem seguir em frente e que não temem ao Senhor neste mundo, eles acham que pode ir em frente empurrando os que se opõem ao seu caminho. Mas há um Deus que faz justiça, meus irmãos. Oh, glória a Deus. Quem deposita a sua esperança aqui no Senhor, é isso que a igreja tem que fazer e continua fazendo, depositar a sua esperança no Senhor. Quando as pessoas que estão fora, olha aqui, meus irmãos, para o altar, veio aquela pessoa fraca, vamos dizer assim, um elo fraco, um caniço que está envergando, um pavio que está se fumegando, aquela candeia quase se apagando. O que é que as pessoas fazem? Passa por cima. Você chega no sinal, hoje no sinal uma senhora colocou assim no cartaz, o rosto de quem não dormiu à noite, meu Deus, você fica estraçalhado por dentro. Mas às vezes, geralmente, a gente não abre nem um vidro. Aí estava lá: estou desempregado, tenho tantos filhos, estou com fome, o aluguel está atrasado. Meu Deus, só o cartaz já acaba com qualquer um. É uma candeia se apagando. A gente só não passa por cima do carro porque ela saiu ligeiro. É claro que eu estou aqui apenas dando um exemplo. Muitas vezes a gente acode, muitas vezes a gente dá ali leva um pouco de lenitivo, o que vai ser sempre pouco. No outro dia essa pessoa está no mesmo canto, no mesmo sinal. Alguns estão ali sempre. Se você oferecer um trabalho, uma diária, elas não vão querer. O que está ali parece ser mais vantajoso, apelando para a sensibilidade das pessoas. O que é que nós vamos fazer com essa história do servo? A forma do servo escolhido agir não era assim. Ele não passava por cima. Algumas pessoas às vezes fazem isso. O servo do Senhor promete estar conosco em todas as circunstâncias. A igreja pode ficar em pé agora. O servo do Senhor promete estar conosco em todas as circunstâncias. Sejam elas tristes, sejam elas alegres. Fazendo o que, pastor? Trazendo aquele toque gentil de cura, de restauração, de justiça, de misericórdia, de amor. Quando isso se fizer necessário. Quantos creem que no nome de Jesus podemos depositar a nossa esperança? Oh, glória a Deus. Eu quero concluir essa mensagem convidando a igreja para ler o versículo de número 6, na tradução Almeida Revista e Atualizada. Versículo de número 6, Isaías 42. Assim como Jesus, nós também recebemos um chamado de Deus. É a sexta característica. Diga comigo: assim como Jesus. Já está perto do almoço, glória a Deus. 1, 2, 3. Assim como Jesus, nós também recebemos um chamado de Deus. Veja o texto de Isaías 42, versículo 6, na tradução Almeida Revista e Atualizada. 1, 2, 3. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tornar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Glória a Deus. Irmãos, e na tradução da NVI diz assim: eu, o Senhor, te chamei em justiça. Aleluia. Tomei-te pela mão e te guardei, e te guardarei, e te darei por pacto ao povo e luz das nações. Essa tradução me encheu de alegria. Os irmãos podem ler comigo o texto de Hebreus capítulo 9, versículo 15. Pastor, o senhor disse que ia terminar. Vamos assistir a pregação em pé. O que o servo escolhido, o Messias, fez por você, você passava o dia todo. Eu já estou concluindo. Veja o que diz Hebreus 9,15.
Por essa causa, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados, levanta a mão aí, recebam a promessa da herança eterna, visto que Ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Eu, o Senhor, te chamei. Olha que palavra linda, meus irmãos. 42:6 de Isaías. Eu, o Senhor, te chamei. Deus chama o seu Filho para se tornar a nossa justiça, já que Ele morreria na cruz no meu e no teu lugar, para saldar a minha dívida. Esse tomei-te pela mão, meus irmãos, olha só, tomei-te pela mão e te guardarei, é como se Deus estivesse dizendo assim: olha, eu conduzi o Cristo, o Messias, o servo escolhido, através dos séculos, até o momento em que Ele veria o mundo, para ser levado ao Calvário em Jerusalém, por mim e por você. Ah, meus irmãos, quem não conseguir dar pelo menos um glória nesta manhã. Essa expressão, eis que eu te dei por pacto, noutra tradução diz assim, como conserto do povo. Noutra tradução, como mediador, é uma afirmação profunda que diz assim: Jesus Cristo é quem garante. Jesus Cristo, justiça nossa, glória a Deus. Ele é a garantia do pacto, a igreja reafirma isso, Ele é a garantia do pacto, glória a Deus. Para quê, pastor? Para o nosso resgate na cruz. Oh, glória a Deus. E essa expressão, a última do versículo 6, luz para as nações, e luz para as nações. Oh, meus irmãos, isso é muito glorioso. As trevas, as densas trevas deste mundo, mais de 2000 anos depois, essa luz continua brilhando. Nós estamos celebrando o que o servo do Senhor fez, glória a Deus. Ele é o mediador. Paulo escrevendo a Timóteo, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é a luz. Quantos estão felizes por estar aqui nesta manhã? Diga-se comigo o texto de Tiago 1,17. Toda boa dádiva. Saiu muito fraco. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, aleluia, descendo do Pai das luzes. Olha aí, que não muda, como sombra inconstantes, da NVI. Oh, meus irmãos, onde não há mudança nem sombra de variação alguma, nós vamos cantar. Quem sabe você quer receber esta oração aqui diante do altar do Senhor? Todos nós em algum momento somos esse caniço tão frágil, mas o Senhor não vai quebrar. E tem uma coisa, às vezes a gente está quebrado e chega a gente querendo acabar de quebrar, e Jesus quebra não. Só quem trata com esse negócio sou eu. Jesus é especialista em fratura, meu irmão. E tem uma coisa, não precisa botar pino de aço nem de titânio não. A espada do Espírito penetra até a divisão da alma e do Espírito, juntas e medulas. Você sabe o que é a medula? É aquele líquido que fica dentro do osso. Como é que uma espada vai lá dentro do osso sem quebrar? Só Jeová. Diga assim comigo, só a palavra de Deus. Você tem que serrar o osso para ver o tutano, né? Jesus não precisa não, só a espada do Espírito, ela passa assim em cima. Já foi o raio-x, a tomografia computadorizada, já sabe como é que você está, inclusive o tamanho da fratura. E eu quero dizer para você, tem jeito em nome de Jesus, tem jeito em nome de Jesus. Então enquanto a gente canta, Jesus, vamos cantar. Você pode sair do seu lugar e vir aqui diante do altar do Senhor. Eu não sei, mas Ele sabe o que você precisa hoje aqui. Venha diante do altar de Deus. Você que está em casa, já se puder se ajoelhar, se ajoelha. Se não, curva a tua cabeça, coloca a mão, quem sabe na sua enfermidade. O Senhor está aqui neste momento, meus irmãos. Oh, glória a Deus. Tem situações nesta vida, meus irmãos.
terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar. estou aguardando. De vida que Meu equilíbrio se deixa enganar. Oh, glória a Deus. Instantes que se prolongam. Tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado ser além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Levante a sua mão. Jesus me ergue e segue-se. Jesus me ergue e segue-se. Jesus me ergue e segue junto a mim. Oh, glória a Deus. Meu servo, não tema, não temas, porque te escolhi. Oh, aleluia. Sei que é difícil, mas confia em mim, confia em mim, então tu verás o meu poder. Só mais uma vez esse coro para terminar. Meu servo, não tema, não temas, pois eu te escolhi. Glória a Deus. Sei que é difícil, mas confia em mim, confia nele, confia em mim, então tu verás o meu poder. E então tu verás o meu poder. Glória a Deus. Me arrisquei no agudo, viu, Jailson? Pela fé. A igreja levanta as mãos e estende aqui para essa serva do Senhor. Pode vir, minha irmã, receber a oração. Onde você estiver, a igreja levante sua mão. Glória a Jesus. O Senhor está aqui, meus irmãos. Vou convidar o pastor Paulo Roberto para vir fazer esta oração. Pastor Paulo, vem aqui. Deixa sua mão levantada. O Senhor está conosco, meus irmãos. Aleluia. O Senhor que cura, que restaura, que abençoa, que liberta. Creia nele. Oremos. Senhor Jesus, temos sido abençoados, inspirados, fortalecidos por Tua palavra nesta manhã. Tu conheces todas as nossas necessidades, a necessidade dos Teus filhos, da Tua igreja, as Tuas servas que vieram diante do Teu altar. Rogamos o Teu favor, rogamos restauração, rogamos despertamento, crescimento, consolação, cura, provisão, porta aberta. Abençoa a vida espiritual, emocional, sentimental, intelectual. Abençoa o teu povo com saúde para a glória do teu santo nome, Senhor Jesus. Nós te pedimos e por fé nós te agradecemos. A igreja diz o maior amém que puder. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolações, o poder do Espírito Santo, seja com todo o povo aqui reunido, a igreja do culto presencial, a igreja do culto online, desde agora e para sempre. Quem diz amém?
Meus irmãos, a paz do Senhor para todos, um bom almoço, um bom dia. Logo mais à noite, às 18 horas, nosso segundo culto deste dia. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Para os obreiros, evangelistas, pastores, nós teremos a reunião do Conselho Ministerial amanhã.